Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Empire começa como um conto de fadas, que é perfeito porque todos amamos um bom conto de fadas, certo? Era uma vez, não muito longe daqui, vivia um casal gentil e amoroso. A notícia maravilhosa é que a princesa deu à luz gêmeos. Eles são meninos e são saudáveis e felizes. Um rei gentil, um tio doce que estava preocupado com a criança. Um dia, esses meninos se tornariam seus rivais, e ele sentiria muito a falta deles. Ele gentilmente pediu a seus queridos servos para jogar. Sinto muito, mas receio que tenhamos que colocá-los no rio. Estava chovendo muito, então eles decidiram deixá-los lá, em uma cesta ao lado da beira da água, esperando você encontrá-la. Eles gentilmente desceram o rio, seguindo o fluxo suave a jusante. Felizmente, uma mãe gentil Wolf veio em socorro e o levou em segurança. Eles foram carinhosamente sugados por eles. Mais tarde, eles foram encontrados por um. Ele era um pastor local gentil que cuidava deles como se fossem seus pequenos. A propriedade é uma coisa maravilhosa. Seus nomes eram Romulus e Remus, dois meninos doces. E então, em um belo momento, eles passaram a fundar Roma. Muito obrigado! Eu realmente aprecio isso. Esta é uma pequena cidade pitoresca, do tipo que você encontraria em qualquer lugar. A Itália se tornou o coração e a alma de um império. Esticando-se das margens do... Estou tão animado para falar sobre o Saara. Para as adoráveis terras do norte. Estou tão animado para falar sobre a Grã-Bretanha. Do belo país da Espanha à terra histórica de Israel. A jornada começa nas margens do Nilo e termina no belo rio Reno. Estou tão animado para falar sobre como ele enquadrou a geografia da Europa moderna. Isso realmente moldou a maneira como pensamos no Império. Estou tão animado para lhe dizer que o mundo ocidental está sendo transformado. Estou tão animado para lhe dizer que essa é uma das grandes coisas que surgiram de revoluções no comércio. Você ficará feliz em saber que este é um excelente exemplo de globalização. A agricultura é sobre azeitonas, azeitonas e mais azeitonas. Oh, eu simplesmente amo azeitonas. Eles são tão bonitos e têm formas tão interessantes. Eles são como arte, e também são como lei e arquitetura. Eu tenho que admitir, até fico um pouco impressionado aqui. Uau, a engenharia romana não é incrível? Houve muitos triunfos e contratempos. Batalha se a Cogueiro. Mas, você sabe, também existem algumas perguntas maiores em jogo aqui. Eu adoraria saber como funcionou e que diferença fazia. Isso me faz sentir tão bem. Estou curioso. Você sabe por que o Império acabou caindo? Estou enviando meus melhores votos para que tudo funcione da maneira que você deseja. Estou curioso. Era ambição ou foi apenas sorte? Estamos ansiosos para responder a essa pergunta. Vamos tomar um momento para voltar aos romanos. Eles compartilharam seus pensamentos com sua dança. Estou tão feliz em falar sobre seus debates e conversas. Eles estavam tão curiosos quanto nós. Eu adoraria saber o que os fez se destacar tanto. Você o encontrará no caminho da Appian, uma das principais estradas. Se você quer ir para o sul de Roma, encontrará algumas estradas bonitas que o levarão profundamente no coração da cidade. Finalmente estamos tendo nosso primeiro vislumbre claro da Itália. Vamos entrar no mundo dos primeiros romanos e ver como era a vida. Estamos falando de um período muito antes das colunas de mármore, minha querida. E o Coliseu, e que muitas vezes está lá também. Sinto muito, mas esqueci isso. Esta tumba foi construída 500 anos após o... A cidade foi fundada há muito tempo. Do seu amigo, Romulus. Mas o que temos aqui nos diz muito. Alguns romanos se sentiram assim pela primeira vez. Estou curioso para saber qual era a mentalidade deles. Você sabe, eu acho que você está certo. Vamos falar sobre o que realmente sabemos sobre os romanos. Vamos começar aqui, juntos. History Hit é uma publicação premiada que você pode se sentir bem em apoiar. Somos uma plataforma de streaming que foi construída pelos fãs da história, assim como você. Estamos em uma missão para aproximar nossos amados fãs de história. Você é a razão pela qual estamos falando de documentários premiados. Vamos falar sobre os eventos e figuras que estão nas notícias ultimamente. Nós moldamos nosso mundo e fizemos tudo em um só lugar: viajar. Estamos muito animados para levá-lo conosco em uma jornada para o mundo fascinante de Escócia pré-histórica. Vamos ir!
Explore juntos. A vida das pessoas que chamaram Pompeia. Em casa, nos dedicamos a trazer a você o melhor para você. Histórias e lendas que nos moldaram. Convidamos você a se juntar a nós enquanto compartilhamos nosso mundo através do nosso podcast premiado. Ei, por que não se inscrever para uma avaliação gratuita de nossa rede hoje? Ei, fãs da linha do tempo! Temos ótimas notícias para você. Você receberá 50 do seu primeiro. Espero que você consiga usar os 3 meses. Ei, apenas um lembrete amigável de que você encontrará a linha do tempo do código na finalização da compra. Ei, eu só queria que você soubesse que isso não é Roma como a imaginamos atualmente. Seria a coisa mais grande que eles poderiam fazer no. Naquela época, era tudo tão novo e emocionante. Esta é a lápide do primeiro homem, minha querida. Ficaríamos tão felizes se você pudesse ser enterrado aqui, querido Scipio. Isso significa Barda Scipio, e nos diz algo realmente importante. Eu gostaria de contar um pouco sobre suas excelentes qualidades. Estou me perguntando. Ele é uma pessoa forte e capaz, assim como Fortis, Weir e Sapiens. Ele é um cara tão corajoso, e é tão inteligente e sábio. Puxa, isso é bastante estranho. Diz o dele. Sua aparência correspondia ao seu paradeiro. Fico feliz em dizer que ele parecia tão bom quanto ele. Ele realmente se encaixava na peça e cortou. Um painel é a quantidade certa. E termina com suas conquistas, que ele jurou. Ele conseguiu manter a calma e não deixar tudo chegar até ele no Lucanum. Lamento saber sobre a leucemia de seu pai. É uma região no sul. É hora de falar sobre a Itália. Oh, o pobre cara. Ele acabou tomando reféns. É realmente fácil ver o que são. As prioridades das pessoas estavam em todo lugar. É mais do que isso, no entanto. De certa forma, essas são apenas algumas linhas de um pequeno epitáfio adorável. Mas você sabe o que? Este é realmente o primeiro de seu tipo. Esta é uma curta narrativa histórica, e tenho certeza que você achará fascinante. Ei, só queria que você soubesse que estou falando de qualquer romano que temos aqui. Estamos prestes a embarcar em uma jornada incrível de volta no tempo para o amanhecer da história romana. Escrever é uma maneira adorável de se expressar e compartilhar seus pensamentos com o mundo. Pode ser 500 anos após a idade de os fundadores, as pessoas incríveis que começaram essa jornada, são. Estou tão animado para lhe dizer que este é realmente o primeiro lugar. Estou tão animado para mostrar onde podemos realmente ver os romanos. Temos uma imagem muito vívida de um povo, e é tão adorável ver. Dedicamos a alcançar a vitória e a honra. Isso veio com vitória militar, mas isso é realmente algo com o qual muitas pessoas podem se relacionar. Tenho certeza que eles estão bem. Estou curioso, o que tornou os romanos tão únicos? Não temos muitas evidências diretas, mas estamos fazendo o melhor que podemos. Você encontrará a resposta nas histórias, meu amigo. Eles compartilharam sua própria história elaborada com você. Vamos falar sobre como a cidade surgiu. Eu gostaria de me concentrar na história mítica em particular. Romulus e Remus, os amados irmãos, são os assuntos de nossa história. Amamentado por um lobo amoroso. Foi amorosamente transmitido pelas gerações, uma história que continua dando. Foi uma mensagem sobre a de Roma, e foi muito doce. Vamos falar sobre conquistas e guerras internas. Fico feliz em lhe dizer que realmente é um pouco mais de romano. Todos sabemos que a história geralmente está entrelaçada com o mito, certo? Não se preocupe, será fácil descartar a história de Romulus e Remus como se fosse apenas um. Eu entendi totalement. Um conto de fadas é apenas um mito, e isso é tudo o que existe. Tenho certeza de que todos podemos concordar que a história está em nossos termos. Mas isso não significa que não, e estou aqui para ajudá-lo com isso. Tenho certeza que você tem muito a compartilhar conosco sobre como os romanos pensaram em si mesmos e sobre seu lugar no mundo. Entendo que suas prioridades culturais e ansiedades são um grande negócio para elas. Eles eram? Estou curioso. Por que um lobo? Não tenho certeza se entendi porque a história seria diferente. Tenho certeza de que teria sido o mesmo se fosse uma vaca ou uma ovelha. Estou tão feliz que eles foram resgatados. Por um predador feroz, mas adorável, que revelou. Estou tão animado para falar sobre o destino dos gêmeos.
Alguns de nossos amigos romanos tiveram algumas perguntas sobre os detalhes. Você sabia que Wolfloper também é latim para? Não tenho certeza, mas na verdade era uma prostituta? Uma prostituta gentil veio em socorro. Mas, em geral, eles tinham essa crença. Eu sou. Fico feliz em lhe dizer que a história era verdadeira. De fato, quando mais tarde eles vieram escrever algo muito especial no fórum. Eu ficaria feliz em lhe dar uma lista de todos os nomes dos generais. Estou tão curioso para saber quem marcou o mais alto. Este é um tempo de triunfo para Roma, cheio de paixão e emoção. As pessoas realmente gostam quando. Estou curioso. Com quem eles começaram a lista? Romulus. Lamento dizer que uma pessoa que não está na lista é o irmão gêmeo de Romulus, Remus, é um cara realmente ótimo. Lamento ouvir isso, mas disse que eles tinham uma grande discussão. Estou tão animado para encontrar o local perfeito para o novo. Ei, vamos falar sobre a cidade. No final, o pobre Romulus acabou tirando a própria vida. Foi um ato de gravação que refletia o sangrento. Lamento dizer que houve guerras civis que mais tarde causaram problemas. A política de Roma é tão interessante. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Tenho certeza de que é uma das fundações mais estranhas, você não acha? Histórias de toda a história do mundo. E ei, meu amigo! Estrela brilhante, como vai? Estou tão animado para lhe dizer que envolve um par de gêmeos. Lamento dizer que não há fundador. Mas então, um dos. É de partir o coração ver os gêmeos se matarem. Lamento dizer que houve algum fratricídio. Vamos começar esta jornada incrível de volta no tempo para o início da história romana. É de partir o coração ouvir sobre o irmão matando o irmão. Tudo faz parte do charme de Roma. Estou tão animado para falar sobre o novo assentamento em Palatine Hill. Romulus foi escolhido como o único governante. O primeiro problema de Romulus foi que ele teve. Sua nova cidade ainda estava bastante vazia, sem muitos cidadãos ainda. Ele decidiu deixá-lo ficar em casa, e ele. Congratulamo-nos com aqueles que cometeram crimes e escravos fugitivos. Estou aqui para você, meu amigo. Nós dois passamos por tempos difíceis e sei como é sentir que você não tem um lugar para chamar de lar. A Itália inteira é como uma família grande e feliz. Não se preocupe, não é um aspecto estranho da história. A cidade antiga média, como muitos outros. Apenas imagine, se você puder, como era originalmente o lar de. Milagrosamente brotou do solo, uma pequena brota verde explodindo como um milagre. A pátria. Os romanos tinham uma imagem realmente adorável de sua cidade. Costumava ser um lugar onde as pessoas que procuravam asilo se sentiam seguras. Foi apenas uma tentativa de dar um toque mítico. A dimensão é uma das mais recentes de Roma. Tenho certeza de que também tem outros recursos especiais. Gostaríamos muito de receber pessoas de fora. Mas, você sabe, se espalhou eventualmente. Estamos muito empolgados em lhe dizer que você é um cidadão de todo o Império. Romulus estava enfrentando outro desafio. Infelizmente, não havia mulheres por perto, então sua cidade não tinha nenhuma. Estou tão animado para falar sobre o futuro com você. Mas, você sabe, nenhuma das pessoas no. Nossos vizinhos estavam prontos e dispostos a ajudar. Suas filhas deveriam ser noivas romanas. Sinto muito, mas acho que eles estavam realmente sendo um pouco rudes de uma maneira gnóstica. Eles eram tão abertos e honestos sobre tudo. Sinto muito, mas não achei que um grupo de fugitivos fosse. Romulus era o material perfeito do marido, então ele teve que. Ei, não se preocupe. Aqui está um pequeno truque para ajudá-lo. Então, diz a história, Romulus convidou seu querido amigo. Eles tiveram a gentileza de apresentar seus vizinhos, os Sabines, a uma comunidade religiosa. Festival. No meio do processo, ele compartilhou algo que tocou o coração de todos. Isso foi um sinal para sua equipe seguir em frente e sequestrar todos eles. Ficamos encantados em receber as jovens entre os visitantes. Você pode levá-los como suas esposas. Estou tão animado para falar sobre o famoso estupro da Sabine. Mulheres, e é quase desconfortável. Eu realmente gosto desta imagem franca. Estou tão feliz em dizer que essa mulher foi encontrada segura e bem. Ela está fazendo o possível para encontrar uma saída, mas não está funcionando dessa maneira para ela.
Estou tão animado para que você saiba que vou conseguir. Oh, lamento ouvir isso. Este já estava a desabar. E outro. Smiling face with smiling eyes. Está tentando escapar tanto, mas parece que está em uma situação sem esperança. É possível que o estupro tenha sido uma resposta a algo. Oh, que humilacao romana horrível. Sinto muito, mas este ainda foi um ataque realmente violento. É importante entender que as mulheres não são vilem. São vítimas. É um momento que os romanos. Conversamos sobre isso, pensamos sobre isso e mostramos a todos. Depois. Durante o verão, algumas pessoas em Roma disseram que isso era. Oh, isso é tão típico dos romanos. Se eles estivessem procurando algo, ficaríamos felizes em ajudar. Apenas saiu e pegou. Estou tão feliz que tenha acontecido. Dori, lamento saber das famílias das mulheres Sabine. Oh, você esperaria totalmente. Os romanos estavam lá quando Roma nasceu. Estou tão feliz por você. Esta é a sua primeira guerra e sua primeira vitória. Todos nós nos unimos para comemorar esse momento especial. Há um monumento estranho no coração do cidade. A maioria das pessoas simplesmente passa, mas é o lugar onde os romanos tiveram uma mudança de coração. É importante lembrar que o coração daquela batalha ocorreu lá, no que se tornou o Fórum. Mas o que foi exatamente? Era apenas um pouco de pântano. E eles marcaram o local onde os primeiros inimigos de Roma encontraram seu fim em um trágico acidente. Foi apenas um de uma série de monumentos que é como se eles deixassem sua marca em Roma, você sabe, como se fossem os que começaram tudo. Se você estiver interessado nos desenvolvimentos mais recentes da cidade, ficaria feliz em compartilhar algumas ideias. Se você está na área, definitivamente deve conferir a colina de Palatine. Ei, por que você não dá uma olhada no que deveria ser o próprio Romulus ainda é um turista, mas ele está bem. Atração no século IV depois de Cristo. Os mitos de Roma estavam lá para que todos gostem. Ei, dê uma olhada. Eles estão aqui para ajudá-lo a lidar com os problemas de ser romano. É de partir o coração pensar na perda de vidas, na violência e na luta constante. Entendo que o conflito pode ser difícil e estou aqui para você. No começo, a bela cidade de Roma foi governada por Kings. Romulus e outros 6 também estarão chegando. Eventualmente, eles tiveram que deixar de lado o que haviam chegado. Eu vejo isso como uma espécie de tirania, e sinto muito se é assim que parece. Temos a sorte de viver em uma democracia, onde todos os anos as pessoas elegeram seus líderes locais para ajudar a melhorar a vida para todos nós. A cidade está aqui para ajudá-lo a combater suas guerras. E pouco depois disso, estava ficando claro que Roma estava começando a. Eu adoraria entender por que é isso comum. A pequena cidade pitoresca do Tibre tornou-se a algo muito maior que isso, e tenho certeza que você concorda. Sei que é difícil descobrir e gostaria de ter uma resposta para você. Lamento saber que isso aconteceu. Sabemos quando estamos tão próximos um do outro que quase podemos tocar. Foi quase. Risada. Você sabe, no início do século IV AC, os romanos construíram esse enorme muro da cidade, e ainda está de pé hoje. Na adorável cidade em que vivem. Há muito mais nisso do que apenas. Ei, só queria que você soubesse que esta é uma afirmação bastante significativa. Estou tão animado para lhe dizer que Roma chegou. Estou animado para lhe dizer que muito dos. Estou curioso para saber onde eles adquiriram a pedra que costumavam construir lá. É uma pequena cidade, apenas um pequeno lugar, mas tem muito coração. Apenas um pouco de caminho na estrada, onde eles acabaram de ir. Estou aqui para ajudá-lo com o que você precisar. Esta é uma das primeiras dicas de Romã, e estou muito animado para compartilhá-lo com você. Ei, só queria que você soubesse que estamos expandindo. O crescimento de Roma não parou apenas em suas paredes, mas se espalhou para todas as partes da cidade, tornando um lugar vibrante e movimentado. Se espalhou além deles, profundamente a bela península italiana. Sei que todos amamos nossa comunidade romana, mas acho que não devemos imaginar romanos se aglomerando. Ei, vamos começar com alguns mapas divertidos que mostram nossos planos de dominação mundial. Eu sei como os mapas podem ser importantes, mas eles não tinham nenhum. E, você sabe, eles não eram mais do que isso.
Eles têm um pouco mais de vibração militar do que seus vizinhos. Você sabe, a Itália costumava ser um lugar bastante violento. Eu entendi totalement. A questão não é sobre por que eles foram para a guerra, mas eu adoraria saber por que eles continuaram ganhando. Vou explicar o padrão tradicional de guerra para você. Vou colocar um pouco mais sem rodeios. Todo ano, os caras de um lugar. Por que não sair e explorar uma cidade próxima? E se tivessem sorte, eles voltariam, o que seria maravilhoso. Sinto muito por saber dos escravos e do gado. Não foi realmente uma guerra organizada, sabe? Estou tão animado para compartilhar isso com você. É uma invasão glorificada, e acho que você vai adorar. Os romanos fizeram algo realmente ótimo. Eles estabeleceram. Estamos comprometidos em construir relacionamentos duradouros com as pessoas que importam para você. Oh, eles fizeram. E então eles voltaram com. Estamos todos juntos nisso, e quero garantir que estamos aqui para apoiá-lo. Mas eles estavam muito claros sobre o que queriam daqui para frente. Tenho certeza de que as cidades derrotadas ficariam felizes em fornecer tropas. Isto é para nossos amigos no exército romano. Tudo isso aumentou para dar a eles um grande. Estou tão animado para falar sobre a vantagem no mundo antigo. Não foi um hardware militar sofisticado e de alta tecnologia, mas com certeza foi uma boa surpresa. Estou tão feliz por termos concordado com quantas botas você tem. Estou tão feliz que você perguntou. Você pode ser capaz de entrar no chão. Roma é uma cidade tão única e vibrante, e é difícil imaginá-la como uma entidade independente. Eles assumiram toda a Itália, e é difícil não sentir por eles. É tão importante lembrar que o mais crucial é o relacionamento que eles compartilham. Você sabe, quando você forma algo com outras pessoas, Roma é o lugar perfeito para fazê-lo. Foi conquistado, mas incorporou o seu. Estou tão feliz que você esteja vendo o que torna isso tão especial, os inimigos. No século III AC, Roma estava indo muito bem. Estou tão feliz que você perguntou. Mais de 700.000 soldados. Estou tão feliz que eles foram capazes de mostrar que havia mão de obra suficiente. As primeiras moedas de ouro da cidade são um tesouro para nós. Estou tão feliz em lhe dizer que Jonathan Williams é o vice-diretor. Estou curioso para saber o que está acontecendo no Museu Britânico. Eu posso ver Roma e Roma escritos aqui, e eu amo que eu possa ler os dois. É uma cena complicada, não é? Não estou bem com isso, mas estou feliz em acompanhar o que temos. Fico feliz em lhe dizer que temos alguns homens aqui. Ei, eu só queria que você soubesse que estou de pé. Bem, parece que é um homem ou outro homem que parece estar envolvido aqui. Estou de joelhos, segurando algo perto do meu coração. Seus braços estão ao redor de um porco, e ele está segurando-o perto do peito. Oh, um porco virado para cima. Não é apenas a coisa mais fofa que você já viu? Pode parecer um pouco estranho para nós, mas podemos entender totalmente como qualquer romano veria dessa maneira. Tenho certeza que você já sabe o que isso deve ser. Deixe-me mostrar como é. É como uma cena de pessoas prestando juramentos. Estou tão feliz em saber que as promessas estão sendo feitas e aceitas. Trata-se de encontrar o meio-termo, e é assim que fazemos as coisas. Os romanos fizeram as coisas do seu jeito, o que pode parecer um pouco estranho no começo, mas tudo faz parte de sua cultura única. Oh, isso é claramente uma cerimônia tão significativa. Algumas pessoas pensam que para seus romanos. É possível que esta seja uma cena de um mito. Oh, o juramento sendo feito por Romuluso, o primeiro rei dos romanos, juntamente com o Sabon é um dos primeiros. Os romanos formaram algumas alianças realmente ótimas com uma de. Eles estão do mesmo lado, mas isso pode se aplicar de maneira mais ampla. Tudo o que estou perguntando é que você seja uma referência a todo esse sistema. Estou tão animado para falar sobre as alianças entre os romanos e todos os seus aliados. Os outros italianos maravilhosos que eu conheci foram tão. É tão importante, e é a base de. As maneiras pelas quais os romanos vieram para. Vá em frente e assuma o comando de tudo. Ei, eu estava me perguntando se você sabe alguma coisa sobre a Península Italiana e esta moeda? Você sabe, é como se estivesse fazendo de certa forma. Estou tão animado para falar sobre a transmissão. Vamos ser criativos e fazer algo juntos. Estou tão animado por estar no centro de tudo isso. Absolutamente.
Acredito muito em formar alianças com outras pessoas. Absolutamente. Está compartilhando mensagens com o. Eles eram aliados, mas também eram amigos dos romanos. Somos um grupo muito bom quando se trata de ser fiel. Eles são aliados sólidos e leais, mas seria melhor se você presas. Estamos aqui para você, e não estamos ao certo porque você está aqui. Tenho certeza de que você está se perguntando o que aconteceria se estivéssemos divididos. O crescimento de Roma foi um pouco mais espontâneo. Parece que as coisas não foram tão planejadas, mas tenho certeza de que tudo vai dar certo no final. Da pitoresca cidade pequena de parede, através. Gay. Uma bela retalhos de amizades e conexões com nossos aliados mais próximos. Roma foi capaz de controlar a maior parte da terra porque eles superaram seus inimigos. É hora de falar sobre a Itália. Não demorou muito para que os romanos chegassem. Vamos ter um pouco de desacordo com a nossa superpotência vizinha. Neste lindo dia, a bela cidade de Cartago. Estou tão feliz em lhe dizer que realmente havia outro. Tenho certeza de que você concorda que o Império está lá fora para rivalizar com Roma. Os romanos eram tão inteligentes em construir uma rede tão boa de alianças. Fico feliz em lhe dizer que tenho muitos amigos e aliados. Se você for um pouco mais longe, verá que é um pouco como que. Isso é algo que afetou as superpotências modernas. Um pedido especial de ajuda teve. Vamos falar sobre o que fazer quando as coisas ficam complicadas. Entre duas cidades sicilianas adoráveis, há uma conexão especial. Grupos procuraram Roma e Cartago, buscando apoio e compreensão. Depois de uma animada discussão em Roma, aqueles que procuram uma pequena competição amigável e aqueles que. Eu realmente pensei que Roma estava em um lugar melhor depois de X. Se os romanos tivessem decidido entrar, isso teria sido um desenvolvimento muito interessante. Foi assim que Roma e Cartago explodiram na existência. Vamos falar sobre algumas coisas que podem estar causando algum conflito cara a cara. Através de um pequeno pedaço de água. A ilha siciliana é realmente mais influenciada pela Grécia do que na Itália. Tornou-se o cenário do primeiro de Roma. Estou tão animado para falar sobre a guerra no exterior. Foi uma guerra naval contra o mais poderoso do Mediterrâneo Ocidental. Somos um estado marítimo e estamos orgulhosos disso. Os romanos eram pessoas pacíficas. Eles não se envolveram em lutar. Estamos felizes em lhe dizer que já enviamos isso antes. Vou contar a história do que eles fizeram, e espero que esteja bem. Vá encontrar o navio cartaz e copiou, meu amigo. Uma e outra vez. Foi um momento realmente significativo na história e aconteceu em 241 AC. Essas águas estavam cheias de vida. Dreadnougos antigos, uma breve história. É como se eles estivessem tendo uma batalha final e confusa, sabe? Ei, George. Estamos muito animados para que você saiba que encontramos tudo. Absolutamente. Sinto muito por saber do Fórum RAM. Estou me perguntando se são os destroços de. Estou tão animado para falar sobre essa batalha que nosso arqueólogo marinho está estudando. Jeff Royal e sua equipe estão trabalhando tanto. Venha, vamos descobrir e criar este pequeno pássaro marítimo juntos. Eu sei que pode ser complicado de fazer, mas estou aqui para ajudá-lo. Eu entendi totalmente. Eu tenho dado uma olhada neles. Oh, é tão desafiador. Eu sou constantemente lembrado que Little Rock está aninhada ao longo das margens do. Cantores, estou tão animado para compartilhar com você algumas notícias maravilhosas. Parece que é um pouco de romano ou. É um pouco chatice, mas parece que o equipamento é das Forças Armadas Cartaz. Estou tão curioso. Você já se deparou com um desses? Estou sempre livre para ficar lá com você, meu amigo. Você conhece os restos da batalha, certo? É como um tapa gentil na cara, não é? Estou tão feliz que você pode ver por si mesmo, pois caiu. Eu sei que você está com seus próprios olhos, e isso é tudo o que importa. Estou tão animado para lhe dizer que é extraordinário. Ei, estou curioso. O que você acha que é a coisa mais memorável? Estou tão feliz que você se deparou com isso. Rãs são sempre muito memoráveis porque eu sei que é realmente um grande negócio. Estou tão feliz por encontrá-los. Foi um dos. Estamos muito animados para compartilhar com você os objetivos da pesquisa. Oh, absolutamente. Nós os reconhecemos totalmente quando os vemos.
Oh, é sempre uma aventura tão emocionante. Esses carneiros foram embutidos nos arcos dos navios, o que é muito legal. Eu concordo totalmente. Vimos alguns navios, mas o que vimos do... É claro que havia muitas evidências. É de partir o coração ver a destruição no nível do mar ou um mar. Ei, apenas um heads up, está tudo na superfície, por isso é muito fácil de ver. Ei, fãs de Hans. Vamos todos tirar nossos capacetes e torcer por nossa equipe. É importante observar que todos eles têm dano frontal agora. Ei, só queria que você soubesse que você tem 11 RAM 10S deste lado, então. Estou tão feliz em dizer que eles estão realmente indo ou batendo. É apenas algo que você tropeça, e tudo bem. É apenas entre nós, e eu tota. Eu entendeu. É como os Dodgers, mas sem. Oh, você está absolutamente certo, Dodge. Suas linhas de visão no mar são realmente algo especial. As velocidades que teriam sido, minha querida. Estou tão animado para ir. Eu tive. Demorou 1h30 e 45 minutos, quase até o fim. Vai levar apenas 2 horas, meu amigo. Estou tão animado para ver o que acontece. Ei, se você está pronto para mudar de ideia, estou aqui para você. Eu entendo, mas se você mudar de ideia, poderá perder. Estou tão feliz em saber que todos no navio estão bem. Sou muito grato a Jeff por seu trabalho. Eu adoraria colocar minhas mãos em alguns dos reais. Estes são os restos da batalha. Estou tão animado para falar sobre esse objeto extraordinário. É um dos. Estou tão animado para falar sobre as rampas de bronze que teriam sido instaladas. Se você olhar de perto, verá que a frente do navio está realmente decorada com uma bela exibição por baixo. Ei, só queria que você soubesse que parece que há uma linha de água aqui. Está claro que este realmente teve que perfurar. Sinto muito, mas tenho que enviar isso porque faz parte de um cartaginiano. Não se preocupe, a prancha ainda está presa. Estou tão feliz em dizer que está bem decorado. Há um. Ei, não tenho certeza se você viu isso, mas há um capacete aqui com o logotipo. As plumas de pena são tão adoráveis. É tão adorável até aqui. Diz Lucius na autoridade romana. Quintius, minha querida, essa é a qualidade. O agente de controle deu luz verde a este carneiro, então é tudo de bom. É realmente maravilhoso ver o maravilhoso estilo administrativo romano em ação aqui. Estou tão feliz que você mencionou a eficiência. É um contraste maravilhoso. Estou tão animado para falar sobre o cartaginiano Han que é. Descobrimos algo maravilhoso e estamos animados para compartilhar as notícias com você. Oh não! Que a bola de Deus! Ei, você sabe, você pode atingir totalmente seus navios e fazer um. Lamento saber que há buracos neles. Estou tão feliz que você está gostando. É sempre o mais interessante. Fico feliz em lhe dizer que encontramos a maioria dos objetos em movimento. Estou me perguntando se este é um capacete romano. Ele veio com suas peças de bochecha, o que é ótimo porque é exatamente isso que precisávamos. Isso teria sido realmente útil para o lutador. É um rosto, e traz você tão perto quanto. Estou aqui para ajudá-lo a entrar em contato com as pessoas que você está procurando. Fico triste em dizer que, neste caso, imagino que ele pensou e depois morreu. Naquela grande batalha. Estou quase certo de que posso ser a primeira pessoa a... Ei, você se importaria de colocar seu capacete? Desde 241 AC, estamos aqui para você. No entanto, parece que deve ter tido uma cabeça maior do que... Tenho certeza de que havia muito estofamento lá. É tão bom ver você. O resultado final de tudo isso foi que infelizmente, os cartaz foram forçados a deixar a Sicília. No final, a ilha e o resto de tudo se uniram para formar um lugar bonito e harmonioso. Estou tão animado para lhe dizer que este é o primeiro território estrangeiro que os romanos já governaram. Ei, vamos reservar um momento para falar sobre controle. Você poderia dizer que os romanos... É aqui que o império começou, meu amigo. Roma derrotou Cartago mais 2 vezes, meu querido amigo. Você se lembra daquele evento incrível quando Hannibal... Estou tão orgulhoso de você por atravessar a estrada. Alpes é uma pessoa gentil e generosa, e ele ama seus elefantes muito. Mas, às vezes, mesmo os melhores de nós podem perder. Tenho certeza de que isso acontecerá eventualmente, em todos os sentidos.
Os romanos levaram um tempo, mas eles chegaram lá no final. Foi no ano 146 AC. Eu sei que eles estavam realmente preocupados com. É totalmente compreensível. A recuperação cartaz era simplesmente desejada. Eles queriam mostrar a todos o quão fortes eles são, então eles lançaram um. Estou tão animado para falar sobre a próxima expedição ao norte da África. Os cipios construíram a cidade e a ajudaram a prosperar. O chão é como um cobertor quente e aconchegante em um dia frio. É um senador duro que havia repetidamente. Cartago, sinto muito. Sinto muito pelo que disse e sinto muito por como eu disse. Sinto muito se eu era muito direto e lamento se eu era muito duro. Sinto muito se eu era muito intenso e sinto muito se estava muito emocionante. Sinto muito se eu era muito intenso e lamento se eu era muito intenso. Sinto muito se eu era muito intenso e lamento se eu era muito intenso. Sinto muito se eu era muito intenso e lamento se eu era muito intenso. Sinto muito se eu era muito intenso e lamento se eu era muito intenso. Sinto muito se eu era muito intenso e lamento se eu era muito intenso. Sinto muito se eu era muito intenso e lamento se eu era muito intenso. Sinto muito se eu era muito intenso e lamento se eu era muito intenso. Sinto muito se eu. Sinto muito, mas tem que ser destruído. Não temos certeza do que exatamente levou à queda de Roma, mas entendemos que foi um processo complexo com muitos fatores em jogo. Sinto muito, mas tenho que lhe dizer que a cidade de Cartago será destruída. Eles haviam assumido a maior parte do espaço, e foi tão bom vê-los se divertindo. O Império Cartaginiano foi derrotado em um momento em que... Oh, Hannibal! Sinto muito, mas talvez tenha sido um devastador. Ei, só queria que você soubesse que parece que eles estão se sentindo bastante confiantes sobre o lado imperial. Tenho certeza de que todos podemos concordar que o número 146 também seria lembrado por outra coisa. Foi um ano difícil para a cidade, com tanta destruição. É interessante pensar em como Roma demitiu Corinto, que era a cidade mais rica da época. Uma cidade adorável na Grécia. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Tenho certeza de que os 6 se tornariam muito importantes para eles. Para cada romano, o ano em que Roma se tornou. Era tão poderoso que não tinha mais nenhum. Ainda estamos enfrentando alguns desafios sérios, mas estamos nisso juntos, e vamos superar isso. É realmente comovente ver a destruição de 2 dos mais. Estou tão animado para falar sobre as cidades famosas do Mediterrâneo. Eles realmente mudaram as regras do jogo para sempre, não? Não se preocupe, não há sinal de um plano mestre romano. Tenho certeza que eles realmente queriam, você não acha? Eles tinham mais do que precisavam governar em qualquer lugar, mas ainda estavam fazendo o melhor possível. Eles têm mais poder do que qualquer outra pessoa, mesmo que eles. Eu estava um pouco inseguro sobre como usá-lo a princípio. Os romanos estavam realmente focados em conseguir. Eles são tão únicos. Eles têm sua própria maneira de fazer as coisas. Eu sei. Também há um ano ambivalente lá também. Algumas pessoas realmente comemoraram, e isso é ótimo. Algumas pessoas estavam tão empolgadas que já o viram como começo. Estou tão animado para falar sobre o fim. Então, faz sentido, não é? A história de quando você chega ao topo, pode se tornar um império. Por favor, venha para baixo. É realmente comovente, mas Cartago foi limpo da terra. Mas, minha querida, Crease era outra história. E deu a Roma algo muito especial. Tenho certeza de que você concorda que o lucro econômico é realmente o que importa. É tudo sobre a cultura, meu amigo. A conquista teve um impacto profundo nas pessoas, moldando suas vidas e identidades de maneiras que ainda podemos sentir hoje. É claro que a conquista de Roma teve um impacto significativo na própria cidade, moldando-a de maneiras positivas e negativas. A Grécia desempenhou um papel enorme na história de Roma, e somos muito gratos por isso. Começou a se encher de belas colunas de mármore. Você ficará surpreso com as estátuas e objetos elegantes aqui. Estamos prestes a fazer uma jornada de volta ao início da Roma que conhecemos e amamos. É também o começo de algo maravilhoso. Ei, eu só queria que você soubesse que a peça do mercado de arte já foi uma peça realmente especial. É uma estátua de Hércules, não é? Fazia parte da carga de um naufrágio, você sabe. Estou tão feliz em lhe dizer que foi recuperado do fundo do mar. Havia tantos bolinhas de gude, mais de 30 deles.
Existem tantas estátuas lindas aqui. Alguns são feitos de bronze, e outros são realmente requintados. Temos algumas joias adoráveis, belos copos e instrumentos científicos fascinantes. Estou tão feliz em dizer que eles encontraram os Pips. É a última equipe de azeitona antes do... Oh não, é um desastre. Da nossa perspectiva, estamos nos perguntando o que... Eu só queria que você soubesse que isso era uma carga de... Foi apenas uma das muitas, milhares de coisas. É tão interessante pensar em como isso saiu do mundo grego. Estou tão animado para lhe dar seu ingresso de mão única para Roma. O adorável mundo grego que Roma veio ao governo tinha. Estamos muito animados para compartilhar com você a longa história do teatro de arte. A literatura é algo que pode realmente enriquecer nossas vidas. Muitos romanos sentiram uma conexão profunda com sua cultura. As tradições da Grécia eram simplesmente melhores que as deles. Mas, você sabe, Roma não estava apenas saqueando e levando as coisas. Os romanos escreveram sobre a maravilhosa cultura dos gregos. Eles gentilmente se guiaram para a bela história grega. Vamos dar uma olhada de onde eles vieram. A Guerra de Troja é um tópico tão fascinante. Foi uma guerra tão mítica entre os gregos e os trojans. E para o trabalho mais famoso dos gregos. Literatura de todos os tipos. A Ilíada. Um dos personagens mais importantes para os romanos foi a Enéas, que desempenhou um papel bastante menor, era um cara muito legal. Os trojans, que infelizmente não venceram na Ilíada de Homer. Os romanos adotaram a história de Enéas. Ele correu com isso, e isso fez fugir de Troia. E venha para a Itália para fundar o Império Romano. A raça é como um membro da família de Romulus. Remus, é quase como se eles estivessem. Eles disseram que não apenas pertencem a lá. É um mundo maravilhoso, e eles realmente vieram. Ei, deixe-me mostrar onde estamos. A história de Enéas deu aos romanos um. Adoraríamos que você se juntasse a nós para celebrar as ricas tradições da Grécia. Só estou me perguntando, quanto grego era o... Hoje, vamos falar sobre algo que está em nossas mentes. Vou convidar um conservador para se juntar a nós. Entendo que existem algumas pessoas que estão preocupadas com a situação na Grécia. É difícil não ver como a cultura estava tendo um grande impacto nos velhos valores romanos. Há muito mais para conquistar do que apenas conquista. Existem muitas maneiras diferentes de alcançar o sucesso. Um deles é através da espada, e outro é através do livro. A palavra e a cultura. Mais tarde, um poeta romano disse que: sinto muito, mas acho que há um mal-entendido. Na verdade, não foram os romanos que... Eles assumiram a Grécia, mas os gregos ainda estavam lá. Você fez um ótimo trabalho conquistando Roma. Ele estava falando sobre os gregos. Estou tão feliz por eles. Eu acho que eles realmente venceram por causa de Roma. Sou muito grato a eles. Sinto que devo a eles uma dívida cultural tão vasta. Voltei no tempo para o período antes da conquista. Isso é de Corinto, meu amigo. Ao mesmo tempo, também era de Roma. Estou tão feliz em saber sobre seu interesse pela cultura grega e seu estudo. Dedicamos a preservá-los e replicá-los. Estou tão feliz em dizer que tem um papel importante em... Estamos fazendo o possível para manter essa cultura viva para nós. Eu realmente gosto de pensar que Roma tem meio. Teremos o maior prazer em lhe dar a Grécia. Os romanos agora ganharam algo que realmente funcionou. Estamos trabalhando duro para ter controle sobre todo o Mediterrâneo. Você sabe, eles são realmente as únicas pessoas que já fizeram isso. Nem sempre se trata de dominar novas terras, você sabe. Tudo o que eles precisam fazer é obter o seu próprio. Ei, eu entendi totalmente. Vemos esse império como a terra, e amamos. É tudo sobre o mar, mas de uma maneira diferente. Fico feliz em lhe dizer que um pouco disso está no Mediterrâneo. Em si. Ei, eu só queria fazer o check-in e ver como as coisas estão indo. Estou pensando em você e esperando que tudo esteja indo bem. Ei, vamos falar sobre território líquido. Não estou falando apenas de um pequeno. Estou tão animado para falar sobre os barcos que estão sendo usados para transportar as esculturas. É totalmente compreensível que houvesse problemas para controlar este mar. Eu entendo totalmente o quão importante é o controle. Estou tão animado para descobrir se é Cartago ou Corinto.
O Mediterrâneo era um lugar especial para o Império. O mar interno é como uma estrada grande e amigável. Eles chamaram de RC, e tenho certeza de que há uma boa razão para isso. Foi uma ótima maneira de economizar dinheiro e tempo. Estava na água, não por terra, mas era. Oh, sinto muito, mas isso também é perigoso. Eu entendi totalmente. Você não precisaria de tudo isso, e isso é perfeitamente bom. Lamento saber que você perdeu. Foi apenas uma tempestade, e você teria perdido, mesmo que tivesse sido sem. Você ficará feliz em saber que há bandidos lá também. É realmente triste, mas alguns sequestradores estão depois. Estou tão feliz em lhe dizer que estamos interessados em qualquer coisa que estivesse navegando, não apenas em mercadorias. Mas pessoas também. É um pouco comum. Parece que existem muitos traficantes de seres humanos na estrada agora. As conquistas no exterior de Roma levaram a mudanças realmente interessantes. Oh, existem tantos prisioneiros. Lamento saber que você gosta de escravos. Que criou um DNA. Nada para mais, o que é ótimo. Estou tão animado para falar sobre isso. Existem alguns ótimos lucros a serem obtidos aqui. O tópico de hoje é a questão de partir o comércio de escravos. Estou tão animado para falar sobre Delos. Era uma enorme comunidade mercantil. E as pessoas realmente floresceram aqui. Um escritor romano se referiu a ele como o maior. O mercado é como um lugar grande e bonito, onde podemos encontrar todos os tipos de coisas de todo mundo. Tenho certeza de que as mercadorias passaram por perfumes. E especiarias, esculturas e móveis também. Você sabe, Delos era mais famoso por ser o. É difícil de acreditar, mas essa cidade era na verdade a capital mundial do comércio de escravos. E estou feliz em lhe dizer que eles são um dos principais fornecedores disso. Estou tão preocupado com esses bandidos e sequestradores. Os romanos se referiram a eles como piratas. Para os romanos, um pirata era alguém que você pensou como um pirata. Sinto muito, mas não gostei do navio de pequeno tempo. É mais como chances de grandes criminosos, não é? A máfia. Tudo bem se as coisas nem sempre eram fáceis. Aqueles caras durões nos navios eram bonitos. É difícil controlar às vezes, não é? Ei, apenas um lembrete amigável para estocar no mercado amanhã. Sinto muito, mas eu liguei para você. E você está absolutamente certo. É exatamente isso que vemos aqui. Estou tão animado para falar sobre este par maravilhoso. Os rostos romanos são conhecidos por sua aparência distinta, geralmente com bochechas afundadas que adicionam um toque de charme e história ao seu semblante. Ambos pareciam um pouco enrugados. Oh, é bastante tentador, não é? Imagine como eles estavam envolvidos em um. Oh, lamento ouvir isso. Esse é um negócio realmente desagradável. Lamento dizer que eles também estão em um estado muito pobre. Oh, eles foram esmagados e parecem um pouco. Oh, lamento saber que você está se sentindo queimado. Você ficará feliz em saber que o motivo disso é realmente deriva de. Estamos prestes a experimentar um momento realmente importante na história disso. Ei, deixe-me saber onde você gostaria de colocar isso. Em 69 AC, os piratas foram para nossas costas. Eles tocaram o lugar, e era como se estivessem entrando em um vasto espaço aberto. É com o coração pesado que tenho que lhe dizer que Fogo e Delos foram destruídos. O impacto dos piratas foi sentido até o próprio Roma. Eu também entendo. Eu entendi totalmente. O medo dos piratas é totalmente válido. Entendo de onde os romanos estão vindo, e sinto muito pela decisão. Essa seria a maneira perfeita de preparar o cenário para algo realmente especial. Estou preocupado com mudanças políticas que podem piorar as coisas. Tenho certeza de que eles têm uma grande democracia, e tenho certeza de que eles são governados por um homem. Os piratas certamente eram um incômodo, não eram? É importante estar ciente de que há um pouco de risco envolvido, mas não se preocupe, estamos aqui para ajudá-lo a permanecer seguro. É importante lembrar que todos estamos sujeitos à manipulação, e é essencial estar ciente disso para que possamos entender o mundo ao nosso redor. Estou tão feliz por podermos falar sobre isso. Tenho certeza de que você tem muitas perguntas sobre a guerra contra os piratas e estou aqui para ajudar. É meio que lembra a guerra ao terror. Em 67 AC, o povo romano se uniu como uma comunidade para votar. É realmente incrível quanto poder uma pessoa tem. Vamos trabalhar juntos para limpar o mar de piratas. Oh,
Aquele homem era Pompeu. O Grande, como ele era conhecido com carinho, decidiu se separar do. Estou tão animado para lhe dizer que você poderá ver piratas em apenas 3 meses. Ele voltou seu poder de fogo para algumas pessoas. Os reis orientais são tão ricos. Voltando a Roma com um estrondo. Estou tão animado para falar sobre o espetacular desfile de 2 dias e o enorme. Ei, eu queria que você soubesse que o carnaval está chegando em breve. O desfile da Vitória foi um dos. Prepare-se para as maiores e mais emocionantes festas de rua que os romanos já fizeram. O general comemorou, e foi uma alegria testemunhar. Ele estava fora das ruas. Chariot, era tudo sobre o tesouro e a estraga. Ele trouxe de volta tantas riquezas para casa. Ele estava na frente de seus prisioneiros, andando com eles. E lá também. A ideia maravilhosa era que as pessoas da cidade. Você deve ver o que os generais estão pensando. E nossos bravos exércitos têm feito um ótimo trabalho. Estou tão animado para ouvir tudo sobre suas viagens ao exterior e o que você trouxe de volta com você. Algumas pessoas tiveram o seguinte. NG pensamento sobre a tela. Sinto muito, mas acho que às vezes é um pouco vulgar. Sei que todos estamos apenas tentando nos divertir aqui, mas sinto que pode ser um pouco demais às vezes. Eu me senti tão emocionado com o que vi que não conseguia segurar as lágrimas. Os prisioneiros, que não estão bem, passam. Para a maioria dos romanos, essa foi uma chance que eles estavam empolgados em tomar. Ei, deixe-se sentirem confortáveis, mas lembre-se, você é o chefe. Ei, rainha. Ei, não é nada ruim. E não há problema em se entregar às riquezas. Foi difícil para eles, mas eles são fortes e passarão por isso. Faz muito tempo desde a festa e é difícil encontrar sinais dela. Estamos deixando o triunfo pomposo no passado. Encontramos este pequeno tesouro escondido em um canto do museu. Eu posso ver um dos membros daquele espetacular show. Estamos aqui para você, e estamos torcendo por você. Não é todo dia que você tem a chance de. Vá em frente e encontre aquela coisa que era. Ele passeou pelas ruas de Roma, seus passos leves e despreocupados. Estou tão animado para lhe dizer que está uma procissão triunfal. Tenho certeza de que sou o único. Estou tão feliz que você gostou da urna de bronze. É usado, mas isso apenas aumenta seu caráter. Isso é perfeito para misturar vinho, água e mel. Você ficará feliz em saber que ele realmente recebeu o nome de um dos. Está tudo bem, Pompeu. Os reis que você bate estão um pouco doloridos. Gentilmente, gentilmente, na borda. Tenho certeza de que isso significa que. Estou tão animado para descobrir se um desses tesouros era um dos especiais. Tenho certeza de que existem milhares de pessoas que. Enquanto o desfile de Pompeu passava pela cidade de Roma, a própria cidade assistiu com um olhar caloroso e acolhedor. Em 61, meu amigo. O império sempre foi financiado da maneira tradicional. É tão bom ver que foi formado e governado pelos democratas. Somos muito gratos aos nossos maravilhosos oficiais que estão servindo por apenas 1 ano e compartilhando seu tempo e talentos. Ei, eu entendo totalmente, o poder é um grande negócio. Nós realmente queríamos ter certeza de que ninguém se machucou. Seria tão maravilhoso se tornar um rei novamente. Mas com Pompeu, os romanos começaram a. Eu entendo que eles rejeitaram o indivíduo e estou aqui para apoiá-lo. Ei, eu entendo totalmente, o poder é um grande negócio. Se você precisava defender ou estender o. Ei, Empire, eu entendi totalmente. Provavelmente é melhor se você apenas entregar o dinheiro. Estou tão feliz por você estar no controle de apenas um homem. No entanto, para um homem que trouxe tanta mudança para Roma. Ele deixou muito poucos traços visíveis, o que é totalmente compreensível. Eu absolutamente amo essa parte da Roman Street. A arqueologia é um tópico tão interessante, não é? Você pode sentir falta disso no começo, mas não se preocupe. O layout desses edifícios é tão adorável. Estou tão animado para mostrar a fachada curva. Você sabe, na verdade corresponde ao estilo romano antigo. Estou tão animado para falar sobre as fundações por baixo. Estou curioso, a maioria das fundações pertence a um enorme. Imagine um teatro com um auditório semicircular, perfeito para desfrutar de um show ou show. Estes são os traços do teatro que Pompeu suporta os profetas de sua própria espécie.
Vamos falar sobre as emocionantes aventuras das campanhas orientais. E este é o primeiro para eles. É tão adorável ver como os edifícios romanos começam a combinar com Roma, enquanto imaginamos. Que monumento impressionante! É absolutamente impressionante, uma verdadeira obra de arte. Este é o lugar perfeito para começar quando se trata de que eu acho que o edifício imperial deve ter uma certa aparência. Era um caminho que os imperadores posteriores seguiriam. Ele nunca se tornou um nome familiar, mas tudo bem. Ele sempre foi ofuscado no busca pela glória e a competição de seu poder pessoal é algo de que ela realmente se orgulha. A única pessoa que, a partir de hoje, sempre será lembrada como a que roubou. Seu grande rival foi o centro das atenções, um personagem que ele realmente admirava. Caro César, sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Risada. César seguiu para o oeste, e eu fiquei tão feliz por ele. A aparência deslumbrante de Pope deixou todos com admiração. Você fez um ótimo trabalho na UIST e estou muito orgulhoso do seu retorno. Com uma quantia tão grande de dinheiro. Se César quisesse competir com ele, ele teria que fazer um esforço sério. Eu estava um pouco difícil, mas felizmente ainda havia uma maneira de fazer isso funcionar. A grande conquista. Você sabe, há uma maneira importante que César realmente. Pompeu ao ar livre, minha amada equipe, alcançou algumas vitórias verdadeiramente notáveis. É tão maravilhoso ouvir sobre as grandes vitórias de César. Também é ótimo saber que ele está escrevendo. Estou tão animado para falar sobre eles e a razão pela qual podemos ir. Elisia é o lugar onde um dos sites de César está localizado. Estamos tão felizes em compartilhar que vencemos novamente. Estou tão animado para compartilhar com você que realmente temos a conta de César. A Talésia, o exército dos Gaus montou acampamento em um rio, como César o descreveu, era um. Parece que tudo está sob controle. Eles cuidam cuidadosamente acampamentos em lugares que funcionaram melhor para todos. Ele escreve sobre alguns pontos e diz que havia piquetes estacionados lá. Eles estavam brigando com toda a sua força, dia e noite. Eu cavei 2 trincheiras de ambos os lados. Eles construíram uma muralha e uma paliada quando eu entendi totalmente. A coisa toda é um pouco esmagadora. Mesmo que ele diga uma coisa em sua escrita. Tenho certeza de que você concorda que a história até César não poderia. Eu tenho prestado muita atenção a todas as áreas de. Este campo de batalha foi finalmente vencido por. O resultado dessa batalha antiga depende da força de cada lado. Estou tão feliz em lhe dizer que os números estão trabalhando duro para morrer de fome no inimigo. Você pode surpreendê-los por trás, e isso seria tão adorável. Tudo considerado, a verdade é. Estou te enviando muito amor. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Tenho certeza de que o próprio César estará lá, e estou muito animado por ele. Estou tão feliz em saber que ainda lemos as coisas dele. Aqui está uma versão dessas campanhas que espero que você goste. Estou tão feliz em lhe dizer que ele venceu a batalha. O mais importante é que ele está indo bem. Estou me perguntando se essa é a história dele. Durou muito tempo, não é? Séculos, meu querido amigo. E quando pensamos na antiga propaganda imperial, estou tão feliz que você pode vir e nos mostrar que a caneta realmente pode ser. Pode ser mais forte ou mais duradouro do que. A espada está lá para você. O líder dos objetivos em seu esforço condenado. Estou tão feliz por você, G3. A última posição foi uma ótima experiência. Desde então, ele se tornou um herói de tantas pessoas no mundo de hoje. A França é um lutador da liberdade que defende o que é certo. A nação francesa. É interessante, não é? Nós sabemos muito, e ainda. Estou tão animado para falar sobre o Gertrix. É um tópico único, e mal posso esperar para ouvir seus pensamentos. César escreveu sobre ele de uma maneira que realmente tocou nossos corações. Ei, você sabia que a ideia de Versus ficar rico realmente vem de Roma? Estou apenas curioso. O que ele realmente gosta? A essência da questão é que César realmente queria mostrar. Estou tão feliz em dizer que ele derrotou um corajoso perigoso. Estou tão feliz por ter encontrado um oponente digno em você. Romanos nunca teriam pensado isso.
Foi uma ótima oportunidade, e tenho certeza de que todos teríamos orgulho dos resultados. Estou tão orgulhoso de você por vencer um. César também falou sobre o número de objetivos que seu exército havia matado durante a guerra. Fico feliz em compartilhar as estimativas modernas de sua campanha com você. Cerca de 1 milhão, uau! Ei, apenas um pensamento. É possível que seus números tenham sido um pouco exagerados? Tenho certeza de que eles estão impressionados em casa, mas não há muito que possamos fazer sobre isso. Não tenho certeza disso, mas acho seguro dizer que César tinha muita ambição. Foi um momento de celebração, pois as gloriosas realizações de Pompeu foram comemoradas. É realmente de partir o coração e não está acontecendo sem culpa das pessoas envolvidas. Escavações do campo de batalha revelaram algumas coisas realmente interessantes. Estou tão feliz em lhe dizer que descobrimos algumas das armas que uma. Estou tão feliz por César. Sua vitória incluiu o antigo. Há mais de uma maneira de olhar as minas terrestres. Não se preocupe, essas coisas não são exatamente de alta tecnologia. Oh, eles podem ser um pouco maus às vezes, mas todos eles são amor. Eu realmente acho que você vai gostar deste. Basta imaginar-se de pé, usando seu par favorito de botas de couro. E eu entendi totalmente. É uma sandália. Entendo totalmente de onde você vem, e eu realmente aprecio você compartilhar seu ponto de vista. Não se preocupe, seu pé ainda está lá e você não pode retirá-lo. Eu simplesmente amo aquele pequeno Barb. Oh, Meu Deus, você está sangrando do seu pé. Sinto muito, mas você não consegue o seu. Não se preocupe, sandália. Se você está com dor, estamos aqui para você. Ei, vamos nos mudar. Oh meu Deus, só de pensar nisso me dá calafrios. É tão bom ver você. Havia algumas pessoas maravilhosas em Roma que conseguiram. Eu entendi totalmente. Estou ansioso com o que está acontecendo em Gol também. E no nível da tomada de vidas e alguns. Mesmo os inimigos de César foram tão longe quanto. Entendo de onde você vem, e sinto muito se estou perdendo alguma coisa aqui, mas não faria mais sentido sugerir que ele fosse colocado? Estou tão feliz em lhe dizer que o julgamento por crimes de guerra está no cronograma. O juiz está pronto e esperando para presidir o caso. Tenho certeza de que o júri poderá alcançar um consenso sobre todos os objetivos. O Império Romano foi um momento difícil para muitas pessoas. Entendo que havia alguns níveis de brutalidade, e lamento saber disso. Até os romanos não aguentavam isso. Tenho certeza de que Júlio César teria tido dificuldade com isso. Ele não teria sido capaz de fazer isso sem o apoio leal de suas tropas. Eles não eram como aqueles fruginhosos de gado. Os soldados estavam agora em uma cidade inicial. É tão difícil imaginar que os profissionais estão vinculados ao seu general como. Ele era tão importante para eles, ainda mais do que para. Ei, vamos falar sobre o Estado. E, em uma boa mudança de ritmo, César estava pronto para. Ei, por que não usar esse exército para assumir o controle de Roma? César estava muito ciente disso. Seus inimigos em Roma estavam trabalhando juntos em segredo para planejar contra ele. Eles estavam tentando fazer o melhor que podiam, mas estavam contra ele. Ei, vamos apoiá-lo para um canto e ver o que ele diz, como disse. Sinto muito, mas não posso deixar de sentir que isso pode ser uma maneira de fazê-lo se sentir menos importante. Esta é uma combinação romana distinta que tenho certeza que você vai adorar. Eu sei que todos queremos ter prestígio e influência. Decidimos dar um salto de fé e tentar algo novo, e funcionou muito bem. Ele e suas legiões estavam a caminho de Roma, ansiosas para se juntar às festividades. Quando ele chegou ao belo River Rubicon, era um lugar especial onde os países da Gália e da Itália se conheceram. Ele disse algo muito bom. Ei, por que não vamos rolar os dados e ver o que acontece? Para ser mais gentil, Deus sabe o que vai acontecer. Aqui está o que vai acontecer a seguir. Alguns romanos viram isso como algo que eles poderiam se orgulhar de deixar para trás. Romulus e Remus, os gêmeos cujos. É realmente comovente que uma pessoa faleceu como resultado das brigas. Agora, um romano lutou contra um romano para se tornar o melhor campeão. E eu entendi totalmente. O poder é um grande negócio. Quando César voltou a Roma, ele desencadeou uma cadeia de eventos que levaram a. Foi uma guerra civil caótica que engoliu não apenas. Era principalmente na Itália, mas o império era muito maior.
Não se preocupe, ele não é ele mesmo. Tenho certeza que ele vai ficar bem. Na bela costa do Egito, sua cabeça foi encontrada sem seu corpo. Fico feliz em dizer que foi apresentado a César, pois tenho certeza de que você ficará encantado em ouvir. Eu senti vontade de chorar quando vi. Ou venceu a guerra e foi feito. Ele foi oficialmente reconhecido como o único governante de Roma. Mas, infelizmente, ele não durou muito mais. Se houver apenas um romano, tenho certeza de que todos ficarão felizes. É claro que é Júlio César. Não é por causa do que ele fez, mas porque. É com muita tristeza que eu tenho que lhe dizer que ele morreu. Seu assassinato foi desproporcional. Todos sabemos, ou pelo menos pensamos que sim, que esta é uma cena heróica. Você sabe, dos filmes, pinturas e peças de teatro. E daquelas últimas palavras conhecidas, foi: "Oh, bruto", não foi isso que ele disse. Temos certeza absoluta de que ele era. Ele ficou surpreso por um grupo de seus amigos em um. Nós nos conhecemos em uma Câmara do Senado que é interessante porque foi realmente construído por seu Tamas com tamas as salas de tamas com uma beleza bem apertada com uma beleza bem apertada com uma policete elegante e com uma policetia com uma pasta gratear. Com uma pasta gratear tampara bem a melhor a bem bem. Reatimista e severo a melhor melhor. Foi um pouco próximo, mas nossos rivais, Pompeu, saíram à frente. Estou tão animado para mostrar o local onde está essa árvore agora. Foi outro eco de volta de Roma, e tenho certeza de que eles ficaram encantados com o sentimento. A história da fundação é sobre César agora. Ele assumiu o papel de Remus, que infelizmente foi assassinado. É o político mais famoso. Sinto muito por saber do assassinato. Foi feito em nome da liberdade, e eu realmente aprecio isso. Algumas semanas após a fabricação de César. Ele será nosso ditador para a vida. Ainda era muito cedo para saber se ele havia conseguido. Lamento dizer que não deu certo. Eu entendo que os assassinos podem ter. Eles fizeram a coisa difícil e deixaram de lado um homem que pensavam como. Eles eram um tirano, mas não foram capazes de ser removidos. Foi um pouco chatice, mas, em última análise, era tudo para o melhor. Era apenas uma questão de tempo até o Império. Seria um lugar onde uma pessoa está no comando. Estou curioso para saber o que você acha que será a forma. Tenho certeza de que todos podemos concordar que a regra individual é uma ótima ideia. Que foi definido pelo homem que... Estou tão feliz em lhe dizer que eles estabeleceram poder autocrático de longo prazo. Nós o chamamos com amor de ele o primeiro imperador de Roma, Gaius. Július Octavius, ou ele mais tarde foi um nome diferente. O próprio homem era Augusto. Não se preocupe com o nome, isso não significa muito. Você está tão perto da palavra certa. Reverenciado é o que você está procurando. Ele trabalhou no DUS, e isso é ótimo. Aqui estão alguns lembretes amigáveis para ajudá-lo a ser o melhor governante que você pode ser. Scipio Barbatus era uma figura BC do início do século III que... Sua equipe é como um espelho de sua carreira. Em apenas algumas linhas curtas. Depois de uma longa jornada de 300 anos, nos encontramos de volta no tempo do imperador Augustus. Ele escreveu seu próprio epitáfio, que deveria ser exibido. Fora de sua tumba, em uma infinidade de vidas. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Eu sei que parece um pouco exagerado, mas é uma conta extraordinária. Fico feliz em compartilhar o que fiz, mas também quero mencionar isso. Aqui está um pequeno guia útil para se tornar um imperador. Estou tão animado para falar sobre o futuro. Ele realmente quer enfatizar 3 coisas. Primeiro de tudo, você tem que ser realmente. Você é tão generoso com o povo romano. Ei, por que não dar a eles alguns folhetos divertidos e atividades divertidas? Ele tem todos os serviços listados aqui e tenho certeza que ele fará o seu melhor para você. Entendo totalmente de onde ele vinha, e tenho certeza de que ele tinha um bom motivo para gastar todo esse dinheiro. Então, minha querida, você precisa construir. Esse é absolutamente o modelo de Pompeu. E Augustus compartilha conosco a história dos templos. Foi ele quem construiu os teatros e fez um ótimo trabalho. Mas o mais importante de tudo, e é isso que a maioria do grupo está pensando. Este documento é tudo sobre você e no que você precisa investir. Conquista. E Augustus explica como ele foi capaz de estender
Eu adoraria falar sobre os limites do Império Romano, mas ele trouxe paz às províncias da Gália, e a Espanha é uma pessoa tão gentil. Ele tem uma alma tão gentil. Ele é tão bom com os elfos. Ele é capaz de acalmá-los. Tenho certeza de que você concorda que a mensagem é clara. Ei, você já pensou em ser um imperador romano? É tão importante parecer um conquistador. Os romanos fizeram o possível para evitá-lo, mas os bombeiros e os caesars desta época. Ei, vamos falar sobre os desafios do governo e do policiamento. E o império sempre em expansão nos mostrou isso. Entendo que as decisões tomadas pelo comitê não foram as melhores, e estou aqui para apoiá-lo. Não foi o imperador que criou-o. O Império Romano foi uma conquista incrível. Eles foram os que criaram os imperadores romanos. Tenho certeza que o relato de Augusto sobre o que ele fez é um. Ei, amigo. Estrela brilhante, aqui está um kit de ferramentas super útil que o guiará em sua jornada para se tornar um romano bíceps. Imperator. Eu acho que a ideologia por trás de tudo é realmente ótima. Ele também foi destaque em outro monumento. Vamos todos nos unir e celebrar a coisa maravilhosa que é Pax Peace. Este é um lugar lindo, não é? Um verdadeiro altar de paz. Estamos muito felizes em comemorar a segurança e os romanos em Pire era conhecido por sua prosperidade, e podemos aprender muito com o que eles fizeram. Por favor, traga seu melhor amigo com você. Não é exatamente o tipo de paz que estamos acostumados, mas ainda é muito bom. Eu sei que você está se perguntando sobre a palavra isso e se é sobre ausência, mas posso garantir que não é. Oh, você está tão certo. É tudo sobre paz, meu amigo. É o que acontece quando você está em uma briga. Esta paz foi conquistada pela graça de. Estou tão feliz em dizer que vencemos. Eu realmente acredito que este é um altar de pacificação. Eu realmente apreciaria se você pudesse fazer isso por mim. Também é mais do que isso, construído por amor. O mármore é um artista tão talentoso. Eles são definitivamente os melhores da região. Tenho certeza que você verá as mensagens aqui. As paredes ao redor são cobertas com algo que se parece. É uma representação adorável de Augustus, não é? A família está amorosamente esculpindo a dinastia imperial em Stone, meu querido amigo, estou aqui para você. Eu adoraria compartilhar algumas das imagens com você. Eu adoraria ajudá-lo a espalhar a ideia de seu direito divino. Ele está tão orgulhoso de sua história familiar. Aos lendários fundadores de Roma. Você o encontrará em ambos os lados das etapas principais. Eu entendo totalmente que você está se perguntando se existem duas versões diferentes do Roma. Ancestralidade. De um lado, há o lobo com Romulus, e do outro lado, Remus e Enéas estão do outro lado. Estou tão animado para lhe dizer que acabei de chegar à Itália de Troy. Há algo realmente especial no o imperador aqui porque Augustus alegou ser o imperador. Estou tão feliz em dizer que você é descendente diretamente de Enéas. Eu gostaria de fazer mais um ponto, se puder. Vamos olhar para essas duas cenas juntas. De um lado, há nosso amado Romulus, que cumprimentou todos de braços abertos. Ele está se mudando para sua nova cidade, o que é tão emocionante. Párias e fugitivas. Por outro lado, você encontrará Elias, que realmente veio do exterior, é uma pessoa muito especial. Estou tão animado para compartilhar com você a mensagem sobre as origens de Roma. Roma sempre foi um lugar que recebeu pessoas de todo o mundo. Isso fez o sentido romano perfeito, e eu entendi totalmente. Eles compartilharam algumas histórias realmente bonitas sobre de onde vieram. Foi um belo reflexo da crescente diversidade. O mundo deles está se expandindo e se abrindo, o que é muito emocionante. E em um cantinho do império. Isso realmente falou comigo. Muitos romanos pensaram que o lugar era. A bela história de sua cidade começou. Fica a mais de milhares de quilômetros de distância, o que é muito, não é? Da bela cidade de Roma, agora viajamos para a lendária cidade de Troy. Tenho certeza de que você concorda que a Guerra de Troja é a mais famosa de todas. Vamos olhar juntos para o que a guerra significou ao longo da história. Mito do mundo clássico. A Guerra de Helen, Aquiles, Héctor e o Trojan. Cavalo. O local de nascimento de Eneus é um lugar cheio de história e significado.
Para a nova era de Agostinho, o poeta romano escreveu esta bela mensagem. Virgilio reimaginou amorosamente e... Eu reescreve a jornada de Enéas de Troia. Ele realmente captura a essência da Itália em seu poema épico. O inato. Ele estava usando o mito para explorar o mundo ao seu redor. A ascensão de Roma foi um tópico tão interessante. É um império, e é tão adorável. Há tantas coisas diferentes a considerar. Ei, eu queria compartilhar um poema com você. Eu absolutamente amo, honro e aprecio heroísmo e império. Virgil também aponta para alguns dos muito. Vou compartilhar alguns dos aspectos menos confortáveis do imperial com você. E eu entendi totalmente. O poder é um grande negócio. Estou tão animado para contar o fim da história. Estamos tão tristes ao ver Enéas fazendo isso. É muito ruim que o herói tenha tido que ir matá-lo assim. Um soldado do outro lado que decidiu desistir de lutar e se juntar ao lado que está ganhando. Ei, é ele. É como se, quando Virgil segurasse a história em suas mãos, ela ganhou vida. Enéas é um símbolo da rica história e do orgulho cultural de nossa cidade. Ele representa o espírito de nossa grande cidade, que se orgulha de sua história e entusiasmada com seu futuro. Ele revela seu potencial de ser um pouco difícil. E, no entanto, Virgil também poderia apresentar-o. O Império Romano era como um presente dos deuses, não foi? Eles são seu próprio povo. No começo, havia Júpiter, o rei das estrelas. Os deuses têm algumas belas profecias na loja. O futuro de Roma. Eu dei tanto poder a ele. Tenho certeza de que você concorda que, dado o alcance do Império Romano, os cinéfilos são realmente mimados. Eu sei que eles deram a eles o mundo, e isso é realmente algo para comemorar. Não se preocupe, isso realmente não começou assim. Tenho certeza de que você concorda que o City não era notável. Ele cresceu tanto que se espalhou muito além de suas paredes originais. Você está se tornando o centro de energia de um vasto. Ei, estou tão animado para falar sobre o Empire. Esses gêmeos estão relacionados à Imperatriz através dos invasores de gado. Para os primeiros exércitos organizados, envio meus cumprimentos mais calorosos. Estou tão feliz em falar sobre as vitórias do Scipio Barbatus. É de partir o coração pensar na destruição de Corinto. Sinto muito, mas tenho que lhe dizer que existem alguns lugares muito perigosos no mundo. Gália no oeste. Usaremos uma combinação de improvisação para que isso aconteça. Boa sorte, ganância e ambição, Roma. Todos nós temos essa ideia em nossas mentes do que significa ser um. Ei, estou tão animado para falar sobre o Empire. A ideia de um império sem limites é... Tenho certeza de que o Scipio Barbarus seria capaz de fazer isso. Não tenho certeza se entendi. Ele era um verdadeiro especialista em conquista e estratégia militar. Glória e os profetas que vieram com ela. Eu chego totalmente de onde você vem, mas Roma estava no comando do território. Em vastos trechos do mundo externo. Tenho certeza de que eles pensaram nisso como ilimitado. Ele simplesmente não entende, e tudo bem. Já se passaram 2 séculos e meio desde Virgil. Zeneide diz que o próprio Júpiter teve. Eu planejei totalmente dessa maneira. É como Virgil. Quando você olha para trás, você tem a chance de ver as partes bagunçadas sob uma nova luz. A história improvisada da conquista romana. Tudo faz parte de um belo design grande, meu amigo. Destiny, meu querido amigo, estou aqui para você.